dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo essa roda, né? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda roda de conversa, hoje sobre a trilha temática Inclusão, baseada nas perguntas, né, que foram enviadas pelos nossos colaboradores naquela primeira formação que nós fizemos, né, através de um formulário. Essa trilha, ela faz parte do percurso formativo do nosso Congresso de Educação Social, práticas e reflexões para uma cultura de paz, que vocês estarão presentes conosco, né? No dia 19 e 20 de setembro, lá em Itaquera. Lembrando que ele vai ser o nosso primeiro encontro presencial de todas essas trilhas formativas que nós estamos fazendo. Mais informações, acessem o nosso site, Ele vai ficar aqui disponível para vocês. Acessem, lá vocês conseguem ver também como que foi o congresso do ano passado, os participantes, assistir todas as formações, né, que nós fizemos até aqui, e essas rodas vão estar no nosso site disponível para vocês também. Então, só para lembrar, as trilhas temáticas, elas são divididas em 4 categorias. A primeira, saúde mental, depressão, suicídio, estresse, dependência química e violência, que nós já fizemos a primeira roda e está disponível para vocês no nosso YouTube, que vai ficar aqui para vocês também acessarem. A segunda, de inclusão, deficiência, distúrbios e diversidades, que é essa roda que estamos aqui hoje. A terceira, que será de intolerâncias racial, religiosa e gênero. A quarta, cidadania e letramento digital. Agora, eu gostaria de dar boas-vindas às nossas participantes de hoje. Mas, primeiramente, gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Jéssica, eu sou coordenadora inspetorial da Ação Social e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, com pele parda, cabelos cheios e cacheados, presos com um coque, olhos de tamanho médio e castanhos, um nariz médio, uma boca grande com um sorriso largo e um batom vinho. Estou de brincos e colar dourado e vestida com uma blusa preta de gola alta e com uma jaqueta jeans. O plano de fundo é predominantemente roxo, com círculos de tons em roxo. À direita, há um texto com letras brancas que diz: Quinto Congresso de Educação Social, Práticas e Reflexões para uma Cultura de Paz 2024, 19 e 20 de setembro, Itaquera, São Paulo. Todas as participantes estão com o mesmo plano de fundo. Estou acompanhada pela nossa anfitriã, Samara, e pela nossa madrinha, Maria Mello, que está substituindo o padrinho Everton, né, nesta trilha, que infelizmente não pôde estar conosco hoje. Lembrando que a Maria é nossa madrinha em saúde mental, mas devido à vasta experiência que ela tem, ela vem nos auxiliando também com a trilha de inclusão. Meninas, sintam-se à vontade para se apresentar e compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, que eu sei que é muito grande. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos. Eu sou Samara, eu sou professora de Educação Especial na Dom Bosquinho, Centro Campinas. Eu iniciei aqui na obra em janeiro deste ano. Eu já atuo na área de educação há 26 anos, na Educação Especial há 11 anos. Eu me formei lá em 97 em magistério, eu fiz pedagogia, eu tenho a pós-graduação em psicopedagogia e educação especial inclusiva. Esse é um rascunho rapidinho, né? Para a gente não estender muito a nossa conversa. Vou fazer para vocês a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher, sou branca, tenho cabelo castanho escuro, está preso com rabo de cavalo, estou usando um headphone, um brinco de coração dourado e a camisa de cor marsala, que é o uniforme da obra. É isso, pessoal. Posso falar da nossa madrinha? Vamos lá, Maria. Olá a todas e todos. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou formada em serviço social, tenho pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial e trabalho há 15 anos, aproximadamente, na área de inclusão e diversidade. Então, participar dessa trilha, da trilha de saúde mental, é uma felicidade muito grande, porque a gente entende toda a importância que esse trabalho tem. Bem, vou fazer minha autodescrição e depois sobre a experiência a gente vai contando aí durante a conversa. Eu sou uma mulher parda, tenho a pele clara,
Tenho cabelos escuros, crespos, volumosos, estão soltos na altura do ombro. Tenho olhos inchadinhos, parece que é sono, mas não é. Tenho um nariz achatado, um sorriso largo, bochechas cheias. Estou usando um batom rosa escuro, uso brincos dourados e estou vestindo uma camiseta azul. Maria, E e eu acho que aqui para poder, né, enriquecer ainda mais nossa conversa, explica um pouquinho pra gente o que que é a autodescrição que todas nós fizemos aqui. esse a gente costuma dizer que é um primeiro exercício de acessibilidade, né? Então, quando a gente se autodescreve, nós demonstramos aí um respeito com a população cega, de nos apresentar para eles e dizer como somos. Então, é algo que é muito importante quando a gente está num espaço de fala, quando a gente está numa live, numa gravação, ou em algum espaço presencial que tenha pessoas cegas, ou que mesmo que não tenha pessoa cega, mas se for algo gravado, em respeito a essa população, né? Antigamente a gente costumava dizer que a pessoa cega ela tateava para saber o rosto e tal. Claro que hoje não dá para sair fazendo isso com todas as pessoas, né? Que as pessoas forem conhecer, a não ser que tenha aí um nível de intimidade grande. Então, a autodescrição, ela vem um pouco nesse sentido de substituir esse toque imediato, né? Então, a gente transforma em palavras uma imagem. Então, é eu dizer da minha imagem quando estou me autodescrevendo. É importante também que a gente se autodescreva, porque nós estamos afirmando as nossas preferências, quem somos, passando códigos visuais através das palavras. Então, quando a Jéssica diz, eu sou uma mulher preta e sou parda, quando a Samara diz, eu sou branca, quando eu conto que eu sou parda, embora a minha pele é clara, eu estou dizendo de qual população racial eu sou. Se eu não me autodescrever, outra pessoa pode fazer uma leitura diferente de mim. Então, isso é muito importante, né? A gente diz também que é legal quando faz a autodescrição, dar detalhes pessoais mesmo, como um sorriso largo, um sorriso tímido, um olho pequeno, um nariz achatado, que é característico aí da população preta, e tanto eu tenho, a Jéssica tem um pouco, então a gente vai dando características desses códigos sociais para que a pessoa saiba nos identificar. Então, a autodescrição ela é muito importante nesse sentido. E é um E a- exercício, viu, gente? Assim, de início a gente vai fazer cola, a gente vai descrever, a gente vai errar, tá tudo certo. Aí depois a gente vai relaxando e já começa a fazer com mais naturalidade. Ser habitual, né? Isso. Vamos lá. Que a ideia é isso, né? Que a acessibilidade, a inclusão, ela passe a ser habitual. Então a gente vai fazendo, vai se habituando e vai ficando mais gostoso, assim, de fazer cada vez, né? Uma coisa interessante é que em alguns lugares, por exemplo, eu andei muito pelo Sul, ano passado, fazendo um trabalho de inclusão mesmo lá. E aí, naturalmente, eles não me leem como uma pessoa branca, porque eu tenho todos os traços da população preta. Mas no Nordeste, que é tudo muito misturado, e como eu tenho a pele clara, às vezes eles falavam, nossa, eu diria que você é branca. Mas eu não sou branca, eu sou parda, eu sou misturada, né? Então é interessante a gente pensar sobre esse lado, né, dessa identificação mesmo, que nós temos, a forma como nós nos percebemos e como nós nos percebemos no mundo, em relação ao outro. Obrigada, viu, Maria? Gente, então hoje nós abordaremos um tema de grande importância e muito pedido por vocês, né, que é o de inclusão, deficiências, distúrbios e diversidades. A inclusão é uma realidade atual para nós, né? Principalmente no nosso cotidiano, nos ambientes educacionais, e é crucial que nós estejamos preparados para oferecer um acolhimento adequado. Nesse encontro, nós exploraremos diversos aspectos da inclusão, discutindo tanto os aspectos legais, né, que definem nossos direitos e responsabilidades, quanto as práticas essenciais que promovem um ambiente mais inclusivo, né? Falar sobre inclusão é fundamental para garantir que todos, independente de suas habilidades e condições, tenham acesso às mesmas oportunidades e sejam devidamente valorizados. A inclusão não apenas promove a justiça social,
e a dignidade humana, mas também melhora a qualidade de vida e fortalece a integração comunitária. Respeitar a diversidade e abordar práticas inclusivas são passos importantes para construir uma sociedade mais igualitária e justa para todos. Então, agradeço a presença de cada um, né? Esperamos uma conversa enriquecedora, construtiva. Então, pegue o seu café e venha para essa conversa com a gente. Bom, né? Sempre antes das conversas, das rodas, a gente conversa antes também, né, para alinhar nossos temas. E algo que a gente concordou, né, é que bom que a gente começasse essa roda, principalmente falando dos aspectos legais, né, e normativos da inclusão. Afinal, é lei, né? Não tem o que a gente discutir nesse sentido. E eu acho que é importante a gente iniciar, né, justamente por isso. Quais são as leis, as diretrizes que garantem o direito, né, à educação inclusiva e como nós podemos assegurar o cumprimento dessas normas? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, sei que é a expertise das duas nesse sentido, né, quais são as leis e como que a gente se prepara também, né, para assegurar que a gente realmente está cumprindo, né? A gente sabe que em alguns lugares tem essa dificuldade, a gente acha que está cumprindo e, na verdade, a gente não está sendo inclusivo, a gente está sendo exclusivo, né? Excluindo, na verdade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que a gente pode se preparar, né, nossos ambientes. E quais são essas leis, trazer um pouquinho aqui para a gente também. Inclusão e educação, é importante a gente lembrar que a educação ela foi uma das pioneiras das políticas públicas a pensar em inclusão. Então, muito antes do Brasil em si, ratificar a, a legislação da primeira Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção Internacional, a educação já era vanguarda nisso, né? Já se falava de inclusão dentro da escola. E mesmo assim, ainda é um espaço que encontra muita dificuldade, porque é o espaço que está muito próximo, que está muito direto, né? Então, onde vai acontecer de fato a relação ali da pessoa com deficiência, o profissional e o propósito da própria escola. Então, quando a gente vai pensando nessa questão legal, como a Jéssica disse, a lei está aí. Então, não tem o que discutir. A gente tem que cumprir o que a legislação diz. Mas a Samara vai saber dizer muito melhor que eu que quando a gente está na prática, no dia a dia, a gente vai encontrando outros desafios, né? Que não só a questão legal. Uma situação que eu gosto de ilustrar é que as pessoas sempre dizem assim, embora a inclusão total começou mesmo em 2008, que é quando as pessoas com deficiência vão sair das escolas especiais, de instituições onde elas estavam, e vão para o ensino regular de forma obrigatória. Naquela época, se teve vários movimentos, inclusive da própria educação, contrário a essa ida da pessoa com deficiência para a escola, e os profissionais se diziam estar despreparados para receber essas pessoas. Eu gosto de lembrar que em 1850, quando se buscou escolas para pessoas pretas, profissionais da educação também disseram, professores, não sabemos lidar com essas pessoas. Como assim vamos dar aula para elas? Então é interessante a gente pensar nisso, que a gente tem o lado legal, né? Nós temos, já conseguimos através de muita luta o lado legal, mas existe sempre o fator humano. O humano ele está sempre assustado, com medo, tudo aquilo que vem de novo, ele vai causar um desconforto. Quando você começa a conviver, você vê que é uma outra coisa. Em 2014, 2015, eu trabalhei direto com a educação, dando formação sobre inclusão por todo o interior de São Paulo. E era muito comum professores relatarem o seguinte: tem o aluno X, é um aluno com deficiência, mas quando ele foi chegar para nós, né, quando foi passado o relatório escolar, que nós lemos o tanto de CID que essa pessoa tinha, o tanto de descritivo, nós ficamos com medo. Nós pensávamos, nossa, o que que a gente vai fazer com essa criança? Por que que ela vai vir para a escola? Aqui não vai ser bom para ela.
E aí, quando nós nos deparávamos com a criança, a gente falava, nossa, mas não tem nada a ver. Então, esse bicho de sete cabeças, ele é desmistificado no contato e no convívio. Esse é o primeiro passo, né? A gente tem uma série de leis, de tecnologias e de muitas outras coisas, mas que não serão nada se não contarmos com o fator humano. Se a gente não contar com profissionais que de fato queiram conviver. Não é nem se preparar, é conviver. E aí, depois desse convívio, né, é que nós vamos pensando, então dá para adaptar aqui, dá para adaptar ali. Eu não preciso mudar tudo, como eu pensava antes. Então, os marcos legais da deficiência, nós temos os marcos legais da educação, que são os primeiros, embora a gente ainda encontre muita dificuldade. Depois a gente tem a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que acontece em 2006. O Brasil vai ratificar e vai começar, de fato, a pensar nisso em 2009. Depois nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que tramitou durante 10 anos, teve total participação da população com deficiência, e que entra em vigor, ela sai em 2015 e entra em vigor em 2016. E aí é uma lei extremamente completa, porque ela vai pensar na pessoa com deficiência como, vai pensar a deficiência como uma experiência humana. O que isso significa? A deficiência ela é transversal a tudo, ela é transversal a todas as outras legislações e, principalmente, ela é transversal a todo direito humano, né? Sim. Então a gente tem os direitos humanos e a deficiência ela é transversal a isso. Ela precisa aqui ainda no Brasil ter essa força de lei, então deixa de ser estatuto, passa a ser chamada de Lei Brasileira de Inclusão, para que seja esse forçar, sabe, que a Jéssica diz, existe a lei, não tem o que fazer. Então se torna, vem com essa força para dizer, olha, é lei e as pessoas têm direito. E aí a gente começa a andar um pouco melhor a partir de 2016. Sim. Ah, Maria, é isso. Aproveitando o seu gancho, a LBI, ela é isso. Então, o que que ela acrescenta? Ela tem o objetivo de assegurar, de promover as condições de igualdade, o exercício dos direitos, das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão, seja ela social e na cidadania. Então é isso, essas pessoas, essas crianças, elas estão aí, elas estão na rua, elas estão na nossa porta, e é esse olhar do ser humano. Quando a gente recebe os alunos na demanda, numa lista de espera, eles são prioridades hoje. Então, se a gente tem uma lista de espera com 100 crianças esperando, chegou uma criança aqui com um laudo médico, né, que diga realmente que ela tem esse CID, que ela é uma criança público-alvo, ela é prioridade, ela passa a ser a primeira daquela fila. Então, não tem por que ela não estar, né, dentro da escola, dentro no contexto escolar, com os seus direitos, né? Como todos os outros. Então, ela está inclusa para esses alunos, dentro dessa comunidade escolar, ela está sentando à mesa com todos, ela está podendo brincar com todos, tendo acesso a esse material. Então, é isso. E hoje a gente sabe também que, diante desse boom, né, que a gente fala, secretarias municipais. Hoje, toda a cidade tem uma secretaria municipal voltada para essa pessoa com deficiência, né? Onde tem fala-se tanto desses direitos, né? Então, hoje tem. Então, é isso mesmo. Sempre conscientizar que está aí, tem os direitos e tem o respaldo, né? Diante desse respaldo, ela consegue estar inserida no nosso dia a dia. É isso. E é importante a gente lembrar isso mesmo, né? Que a lei ela vem para dar esse respaldo, para dizer, olha, você tem o direito, e aí eu vou te dar caminhos de onde você vai buscar. Então, infelizmente, ainda acontece de algumas pessoas terem que brigar, né, para colocar os filhos com deficiência em determinados contextos escolares. Hoje a gente tem muito mais problema com isso dentro do contexto privado do que do contexto público, porque os mecanismos para que a matrícula aconteça dentro do contexto público, por ser obrigado a respeitar aí a legislação, ela acaba sendo muito mais fluida.
né? Então, e aí eu até estendo assim para dizer que não só a questão da deficiência, mas a inclusão da diversidade como um todo. Meu filho estuda em creche pública, ele tem 6 anos, em EMEI pública, e eu sou apaixonada assim pela escola que ele tá, porque eles têm todo um cuidado, não só com a questão da deficiência, mas com a diversidade como um todo. Então, é uma comunidade que tem muitos bolivianos, e aí, pelo fato de ter muitos bolivianos, os bilhetes todos vêm em português e espanhol. A Feira da Família tem atividades pensadas para se apresentar é, a cultura boliviana. Então, existe um intercâmbio de informações que é muito potente nesse sentido e que, infelizmente, em alguns outros contextos a gente não vê. Então, o espaço escolar se preparando nesse sentido, e não é uma coisa que eles pensaram desde sempre, eles começaram a perceber, porque o contexto escolar, a comunidade escolar, ela é mutante, né? Sim. Ela muda o tempo todo. Então, o que servia para a gente há 30 anos atrás, obviamente, não vai servir hoje. Então, estar antenado com essas mudanças, e estar disposto a viver essas mudanças é o que de fato muda tudo. Ah, legal. Eu acho que vocês duas responderam um ponto muito importante, né? Que é como sensibilizar esses educadores, as pessoas com esse tema. E com certeza, acho que sem dúvida, né, que a Maria trouxe da formação continuada, né, para os educadores e para as pessoas sobre práticas inclusivas é assim, né, fundamental, é um pouco do que a gente está fazendo aqui, esse caminho, né, para a gente se tornar inclusivo, mais inclusivo, né? Então, e também acho que um ponto muito legal que a Maria trouxe é a vivência com pessoas PCDs, né? Sem dúvida, a vivência. E também, eu queria até trazer um exemplo prático aqui para vocês, né? Que esse percurso formativo tem me enriquecido muito, né, nesse sentido. Eu tenho conversado muito com a Maria, né, e com os outros padrinhos. E esses dias a gente está com uma parceria aqui, né, uma biblioteca móvel, e foi a primeira coisa que eu perguntei para ele. E olha, então, você tem livros inclusivos? Como que funciona? Acessibilidade? E eles tinham, e eu achei eles super assim preparados, né? Porque como eles passam, né, nas obras sociais e escolas públicas, então eles têm rampa, ele tem leitura, audiodescrição, né, de alguns livros e também tem livros que em braille. Então eu achei super legal, né? Tem uma pessoa, uma intérprete de Libras, então quando eles fazem roda, tem uma pessoa ali que acompanha. Então eu achei super legal. E realmente, talvez, se eu não tivesse nessa trilha, com essas conversas, com essas reflexões, né, que como eu estava conversando com a Maria, acho que é um caminho, né? A gente tem que refletir, entender para a gente poder, né, seguir, né, e evoluir nesse sentido, talvez não teria perguntado, não é? Será que eu teria perguntado? Então, acho que a formação, vocês responderam super bem, acho que a formação e a vivência também é muito importante, porque a gente muda o nosso olhar nesse sentido, né? E aí queria também abordar um outro tema com vocês sobre as práticas de atendimento, né, educacional especializado, né? De quais estratégias para identificar e atender, né, as necessidades específicas das crianças com deficiência, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como que a gente realmente identifica, para a gente realmente poder atender melhor, né, nesse sentido. Quais adaptações que a gente pode fazer que ajudam, né? Eu sei que vocês com certeza, Samara, deve ter alguns exemplos práticos também de recursos pedagógicos que a gente pode utilizar, porque como bem a Maria disse, às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Nossa, meu Deus, não consigo, não posso atender. E na verdade não, em práticas, né, que a gente tem super simples que a gente poderia, né, incluir aí no nosso dia a dia com as nossas crianças, nossos atendidos. E às vezes a gente só acaba, eu acho que, se delimitando muito, né? Porque eu acho que quem tem que se adaptar somos nós. Nós precisamos nos adaptar, né? Não é eles a nós. Então, quais são esses recursos, né? Como que a gente pode identificar? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, trouxessem exemplos também, né, de como no dia a dia a gente pode ser mais inclusivo. Maria, quer começar? Quer que eu vou? Eu acho que você pode começar, porque você está Samara, você ali já está todos com a os dias palavra. na sala de aula.
É isso, gente. É continuar nessa linha aí, né, de diminuir essas barreiras, né, quebrar esses estigmas, esse olhar de que, assim, é mais uma criança, a gente tem que ter esse olhar, porque inclusão é isso, não é só falando de deficiência, né, a gente está falando de um todo. Então, assim, é esse vínculo com esse aluno, é esse olhar do dia a dia com esse aluno, a escutativa, a gente olha para esse aluno no nosso convívio do dia a dia, é igual quando você está com seu filho, né? O respirar dele diferente, a gente já canta a bola, e deu ruim. Então, é esse o caminho. A gente aprende esse olhar com a criança no nosso dia a dia, de como que ele está. Aqui a gente, por exemplo, teve uma aluna que ela é TEA, né? Ela faz uso de medicação, faz as terapias, bem acompanhada, bem tranquila, não é verbal, e teve um dia que ela já passou pela porta irritada. Já estava até chutando a mochila, estava mais irritada, não queria nada, não podia chegar perto, o toque, estava bem agressiva. E a gente acompanhando, a gente já olhou e falou: nossa, hoje alguma coisa aconteceu, porque tá diferente. E aquele diferente, depois a gente foi saber no final do dia que ela estava com dor. Era uma dor de garganta, a mãe levou ao médico, ficou alguns dias, né, de atestado, afastada, para poder fazer uso da medicação. Então, a gente percebeu o quê? Que alguma coisa incomodava, não verbal, então o corpo falou por ela, né? E a gente conseguiu perceber. Então, é esse olhar que às vezes nos falta. E nesse dia a dia, a gente consegue ter essa percepção. E aí a gente consegue acolher e fazer esse trabalho. Nos exemplos hoje de um material adaptado, a gente tem, né, com esse boom, a gente tem vários caminhos aí. Aqui o que eu consegui fazer com a turminha foi a gente fazer a inclusão de alguns recursos, como o uso das PECs de imagem para o nosso dia a dia de rotina, né? Então, a gente dá orientação às professoras, às monitoras, a gente monta um varalzinho, a gente coloca as imagens do começo do dia, e a gente teve o cuidado, o olhar de fazer com essas imagens, trocando o contato com aonde essas crianças fazem os acompanhamentos com especialistas, se eles fazem uso dessas imagens. Então, as nossas imagens que a gente utiliza aqui são utilizadas lá nas terapias. Alguns alunos a gente mandou para casa, a mãe também faz uso dessas imagens com a criança. Então, é uma linguagem única, né? Ter esse cuidado, esse olhar de tentar sempre aproximar. E aí a gente tem esse uso, né? Da imagem do dia, a primeira imagem lá do dia, da entrada, do café. Então, ele vai seguindo esse ciclo de imagens até o final do dia. E elas vão passando, aconteceu o café, a gente vai lá e tira. Aconteceu a entrada, vai lá e tira aquela imagem. Então, isso vai diminuindo na criança, né? A ansiedade, vai fazendo ela ter essa localização temporal, da sequência, e isso ajuda bastante. A gente, alguns alunos não verbais, fizemos o uso da prancha de comunicação alternativa. Algumas delas a gente fez a utilização do Arasaki, né? Que é a gente consegue pelo site, é um caminho gratuito também, que a gente tem esse acesso a essas imagens, é uma imagem universal, então são imagens que a gente consegue, a criança consegue ter acesso aqui ou em qualquer outro lugar fora da unidade escolar. E aí a gente conseguiu, a gente tem o exemplo também de uma criança, também TEA, muito agressiva também, do cuspir, do bater, do arranhar, do morder, sempre esse caminho primeiro. E a gente começou com a utilização dessas imagens, né? Não pode arranhar, não pode morder, fazer o carinho, é legal fazer o carinho. A mãe utilizou em casa, a gente mandou para as terapias também. E aí hoje ele consegue não fazer mais, está mais verbal, está se comunicando e consegue, quando acontece, levar um relato para a professora. Então, ele não leva aquela construção da frase, mas ele aponta para o amigo e fala: bateu, amigo, brinquedo. Então, a gente consegue, ele percebeu que a gente consegue, ele fazendo dessa maneira, a gente poder ajudá-lo, né? Que ele não está sozinho, que ele não precisa fazer isso sozinho. Então, a gente conseguiu ter esse retorno também de uso de imagens visuais, né? Porque a gente sabe que aí também é um trabalho que a gente alcança mais rápido um resultado. São essas experiências aí, né? Mais rapidinhas. Vai Ai, lá. mas maravilhoso, viu, Samara? Porque assim, eu acho que esse não tá sozinho é o que mais impacta, né? Sim, Esse vínculo que é construído com o aluno,
com a pessoa com deficiência em diferentes contextos, porque quando a gente pensa, né, na coisa do bicho de sete cabeças, é algo que eu quero me manter distante, eu não quero estar perto, porque eu não sei como funciona. Quando eu quebro essa primeira barreira da comunicação, da atitude, da vontade de conhecer, eu estou disposta a me aproximar e aí ver qual o melhor caminho, né? E não dá para fazer um trabalho sozinho. Quando a gente fala da comunidade escolar como um todo, a gente está falando do corpo educacional de dentro da escola, professores, diretores, supervisores, a gente está falando de todo mundo que trabalha dentro daquela escola, a gente está falando daquela família, daquele aluno, do aluno, da família e da comunidade que aquela escola está. Por isso que nós chamamos de comunidade escolar. Então, não é sozinho, porque se eu, dentro do meu ambiente escolar, estou me preparando, o ambiente está acessível, mas todo o entorno daquela escola não está, como é que aquele aluno chega? Então, tem discussões que a gente tem que fazer até ele se chegar ali. Se a criança está vivenciando uma situação de alta vulnerabilidade, às vezes até de pobreza mesmo, né? Como é que eu garanto que o meu atendimento escolar vai ser bem sucedido? Se eu não tiver com a família alinhada, às vezes a família precisa de orientação, se eu não estiver orientando, ajudando, buscando, fazendo isso junto, é claro que o impacto dentro da sala de aula, propriamente dito, vai ser diferente do que se eu tivesse outros apoios. Então, pensar isso é muito importante. Depois, a gente tem as experiências escolares que vão dar muito certo e tem outras que às vezes não vão dar muito certo. Quando a gente fala de vínculo, a gente tem que entender o seguinte, que um aluno pode se vincular com um colega, ele pode se vincular com o professor, ele pode se vincular com a pessoa que prepara a merenda. Não necessariamente vai ser só com o professor. Então, eu já vi casos em que o vínculo do aluno, principalmente com o TEA, era com o profissional que ficava cuidando ali dos corredores. Então, ele dava um conforto, dava segurança, aquele aluno chegar, aquela pessoa ir com ele, conversar, daquele primeiro bom dia, era o que dava segurança para ele. E nos momentos que ele não tinha essa pessoa, ele desestabilizava, porque o vínculo primordial dele ali dentro daquele espaço escolar era com esse profissional. E aí você fala, não, mas não está correto, o vínculo tem que ser com o professor? Não necessariamente, porque nós, seres humanos, somos assim. A gente vai vincular mais com um em algum momento, em outro momento a gente vai vincular com outro, né? Às vezes vai ter pessoas super dispostas e que a gente não vai ter a mesma intimidade, o mesmo grau de afetividade do que teríamos com outra. Uma experiência de uma escola muito bacana que eu gostaria de contar para vocês chama Escola Modelo em Araguaína, no Tocantins. Se depois a gente conseguir colocar o link para conhecer a proposta, é muito bacana. E a proposta deles, dentro desse município, é que os alunos, de fato inclusivo, porque o aluno do ensino regular vai estar lá, a pessoa com deficiência também vai estar lá participando do ensino regular, e dentro da sala de aula, as técnicas de inclusão vai acontecer para todos. Então, olha só que legal, eu fui fazer oficina de leitura acessível para os adolescentes do primeiro ano dessa escola, era nono e primeiro ano, e aí nós tínhamos pessoas cegas na sala, tínhamos pessoas com deficiência intelectual, com paralisia cerebral e uma aluna surda. E o convívio era num todo. E aí, eu sou apaixonada por criança e adolescente. Eu acho que eles pegam tudo muito mais rápido. Só quero abrir esse parênteses. Gente, eu acho fantástico. Eu acho muito bacana. E aí, a atividade da oficina era: eu expliquei algumas coisas, passei para eles algumas experimentações de livros táteis e livros em braille, mas a gente tinha uma aluna surda. Então, tudo isso tinha que ser também passado em Libras. E aí, os próprios alunos, eles já conseguiam se comunicar um pouco com a aluna surda, mas para eles, com a aluna cega, ainda era tudo muito novo. Então, eu dividi eles em grupo
E aí passei as leituras, tal, fiz primeiro um momento de áudio, audiobook, audiolivro, né? Então era só o áudio da leitura, todos eles vendados para ter a mesma experiência da colega cega ou aproximar essa experiência, mas era um vídeo que contava uma história com o intérprete, porque senão uma das alunas ia ser excluída. Bem, terminei isso, né? Terminei esse primeiro momento da atividade e propus que eles fizessem essa atividade, mas que eles precisavam pensar na acessibilidade para que todo mundo participasse. E aí, eles foram lindos, eles fizeram a leitura junto com a aluna surda, então fizeram em Libras, enquanto um ia lendo, ela ia sinalizando em Libras. Tem até um videozinho curto assim no meu Instagram deles fazendo a leitura e ela sinalizando. Eles se aproximaram da colega cega para poder ela tatear a parte de braille do livro, para ela sentir o alto relevo do livro. Então, a gente traz para uma experiência mais concreta, né? E traz a participação, porque aí os outros, no grupo em que estava a aluna cega, ela que fez a leitura em braille. E os outros foram acompanhando a leitura e ajudando para fazer em Libras para outra colega. Então, quando a gente pensa num grupo multidiverso, a gente fica com medo. Fala, caraca, como que eu vou fazer tudo isso? Mas quando você está na vivência, você encontra caminhos, né? Você vai pensando, você pensa nos recursos que tem a partir daquilo. Por exemplo, uma coisa que as educadoras que vão alfabetizar crianças em braille utiliza, porque não dá para já aprender o braille pequenininho do jeito que é dentro do próprio sistema. Mas elas usam caixinhas de ovos para imitar a cela braille, com bolinha, tudo com material muito simples para ser usado, né? Então, nem todo recurso vai ser um valor absurdo. Muitos recursos estão ali no nosso dia a dia. E, gente, particularmente, os educadores, eles dão muito show. Quando eles estão dispostos, olha, é de ficar de boca aberta, assim, com o trabalho incrível que eles fazem. Já dizer parabéns, assim, para todo mundo. Maria, você trouxe uma questão que eu também gosto muito de trabalhar com criança e adolescente, né? Porque, assim, realmente, quando não foi introduzido nada, né, esses preconceitos ainda que os adultos têm, essas Sim, dificuldades, eles são muito, assim, eles aceitam muito, eles são muito muito. receptivos para aceitar as diferenças, eles são inclusivos, né? Tava até dando um exemplo de uma menina, achei super lindo, né? Ela fez um desenho, tinha um aluno cego, né? E ela queria fazer um desenho para ele, né? E falou para mim que queria fazer um desenho para ele. Eu falei, filha, mas como que você vai fazer, né, o desenho? Ela fez tudo em lápis, desenhou e depois com barbante ela contornou todo o desenho para que ele pudesse sentir o desenho, né? E provavelmente ela ia fazer ali o audiodescrição para ele também do desenho dela, nesse Sim, sentido, né? Explicando. Então, as crianças, elas têm essa facilidade, né? Porque, assim, os adultos, a gente acaba sendo incumbido de muitos preconceitos. Eu acho que quando a gente vai trabalhar com a criança e o adolescente, né? Tinha uma formadora, Márcia, costumava dizer pra gente, a gente tem que pegar uma caixinha, né? Antes de começar o trabalho, né? A gente pega uma caixinha, abre, pega nossos preconceitos, o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, fecha a nossa caixinha, guarda e vai trabalhar. Quando você sair, você pega lá de volta, né? Então, eu acho importante essa questão, né? Essa facilidade que as crianças já têm, mas também trago que eu acho que, né, os adultos, eles precisam ser esses facilitadores, né? Eles desenvolverem esse ambiente mais inclusivo, né? E eles promoverem, junto com as crianças, métodos para promover um ambiente de aprendizado inclusivo, respeitoso, né? Acho que trazer, como a Maria disse, essas atividades, né? Porque aí a criança, ela vai realmente desenrolando. E quando você tem essa experiência, você nunca esquece, você sempre pensa, ah, não, olha, não, sim, né? Ó, esse dia, não, tem que pensar, olha. Então é super legal a criança já crescer, acho que com esses direcionamentos, né? sim, sim. Isso é fundamental, assim. Ano passado eu participei de alguns projetos de escola pública como educadora, e um deles que eu achei muito bacana é que a escola em si não colocou alguns alunos com deficiência para participar, porque eles entendiam que eles dariam muito trabalho e não ia dar muito certo assim, no decorrer do projeto. Mas o projeto era muito mais livre e era para a gente pautar as questões de direitos humanos.
chamava Seres Pensantes, é da turma do Giló, que é uma instituição que trabalha totalmente direcionada para a inclusão escolar e diversidade, assim, no amplo. E uma das aulas que me marcou muito é que a gente sempre discutia sobre direitos humanos, e aí tinha várias atividades, porque eram com crianças pequenas. Um dia, um aluno com autismo entrou na minha sala, com TEA, e ele resolveu ficar lá aquele dia e participar dessa atividade. Aí foi que eu conheci ele, porque até então não o conhecia. Tinham outros com TEA, mas que eram verbais, tal. No caso dele, não era. E ele gostou muito. E a gente, enquanto a gente contava a história, ensinava, não sei o quê, ele ficou andando pela sala, tal, não sei o quê, né? E aí, no final, que eu passei a atividade, ele fez a atividade proposta, da forma que ele conseguiu fazer, e aí eu tinha das primeiras atividades documentadas desse aluno, que eu não fazia ideia disso. Porque aí depois a professora auxiliar me falou: nossa, mas é muito difícil documentar uma atividade dele, porque como ele fica circulando, e o engraçado é que ele ia circulando, mas ele ia respondendo os questionamentos que eu ia fazendo. Então, fisicamente, ele já estava participando de tudo aquilo. Mas não existiria, em tese, um documento para comprovar como foi a atividade dele. Não, no final da atividade, enquanto os outros faziam, ele também fez a dele. E aí eu, tipo, para mim, eu não sabia que ele tinha essa questão, aí comentei com a outra professora, ela falou: "Nossa, mas ele é muito difícil de documentar alguma coisa". Então, quando você está num ambiente que de fato é inclusivo, porque era o caso daquele ambiente, as coisas fluem de outra forma, né? A gente estava falando de diversidade ali, então as coisas fluem de outra forma, né? A criança, ela também vai ser muito espelho do educador. Tanto que ele tinha uma coisa interessante, que quando todo mundo começava a discutir, porque a ideia era mesmo discutir, ele levantava levantava não, que ele já estava circulando, mas ele ia batia a porta da sala. E ele fez isso umas 3 vezes, eu falei: Bernardo, não pode, não pode. Ai, gente, falei o nome do aluno. Tudo bem. Não pode bater a porta e tal. Aí depois eu entendi que o que ele fazia era, na sala dele, durante o momento que a sala fazia muito barulho, a professora batia a porta para os alunos pararem de fazer barulho. Ah, Então, percebe que ele não estava fazendo nada que era o comportamento dele errado. Ele estava sim, reproduzindo o comportamento da professora porque ele entendia que era o correto. Referência. Então, percebe como aquela criança está envolta nesse meio, né? E reproduzindo comportamentos à sua própria maneira. Então, estar atento a esses detalhes faz muita diferença. é o olhar do aluno, né? É a maneira que ele estava conseguindo se comunicar com Sim, vocês, né? De falar a mesma exatamente. coisa que a professora se comunicava com ele. É esse Sim. olhar, isso faz realmente a diferença. Gente, uma dúvida aqui também, né? Eu sei que existem diversos, né, desafios, né? Só que eu queria que vocês elencassem, pode ser três, dois, enfim. Quais são os maiores desafios, assim, enfrentados na inclusão, né, das crianças, adolescentes, enfim, com deficiência? Quais são os maiores, assim, que vocês veem, olha, e falam, esse aqui, nossa, em todo lugar, essa parte da inclusão é um grande desafio, né? E também, quando vocês trouxeram esse desafio, qual foi a solução ali, né? Daquele grande desafio. Tem uma solução? Ainda precisamos pensar caminhos para. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Problemas e desafios a gente sabe que tem bastante, mas eu queria que vocês destacassem o que vocês acham maior, assim. Olha, os maiores desafios que eu vejo, para começar, são as salas numerosas, né? A gente fala aí de salas com crianças numerosas, com 33 alunos, uma de etária, né? Com faixas etárias de 3 a 5 anos, 3 a 6 anos. Então, eu acho que esse é o maior desafio como educador, já é dar conta dessa sala, dessa turma aí, com toda essa diferença, né? Falando de inclusão, de faixa etária e o número. E a capacitação, né, para a formação desses profissionais, já que a Maria falou, quando eles estão dedicados, empenhados, realmente é de tirar o chapéu, mas tem aqueles que realmente não conseguem eliminar a barreira, né? Cada dia que passa, ela só vai colocando tijolinho, mais tijolinho na barreira, e essa barreira vai aumentando.
Então, é quebrar esse paradigma, né? Mudar esse olhar. A gente tem que desconstruir esse olhar desse profissional e realmente conseguir fazer essa formação. Então, alcançar esse profissional, às vezes, é muito difícil, né? Eu acho que é um desafio da área. E o outro que a gente tem, que a gente vê, a gente vivencia, que já foi dito, que vai ser dito, que não tem como não dizer, é a família realmente, né? Esse olhar da família, às vezes a gente percebe que elas estão na contramão, que essa criança tem potencial, tem a capacidade, claro, como eu sempre digo, dentro da limitação dela, ela tem essa capacidade, mas a família não está do lado, a família não está na mesma caminhada, a família não está junto. A gente hoje tem uma situação até de que é uma aluna com vários CIDs, como a Maria mesmo disse, que até assusta, né, os números de CIDs, mas assim, com capacidade, sabe? Na alimentação dela, dá retorno dentro da capacidade dela. E a mãe quer, de toda quanto é maneira, institucionalizar. Então, a gente vê situações que a própria família, né, desacredita. Então, esses são os maiores desafios que eu vejo. E as soluções são essas, né? Essa capacitação que não pode deixar de existir, né? Hoje aqui a gente tem também uma aluna que a gente tem um trabalho muito legal com o lugar dela, onde ela faz as terapias. Que esse local, ele é voltado só para o TEA, ele atende as crianças e adolescentes, seja ela com um laudo, né, com um CID, ou na hipótese diagnóstica. E esse local, ele oferece as terapias com especialistas até 3 vezes por semana, faz esse trabalho com as famílias, sabe, em reuniões, em grupos individuais, oferece psicólogo para essas famílias e também traz para as escolas, dentro das escolas, formações. As formações acontecem periódicas, assim, a cada 3 meses. Às vezes vem até o local da escola, a gente muda os números de quem frequenta, né, as reuniões para todos terem acesso. Às vezes vai até a instituição. Então, é um trabalho bem legal que ela tenta aproximar, né, aquela linguagem, aquele olhar que a gente fala do unificar mesmo, né? Então, essa é uma das soluções que eu vejo, que é o que eu já conversei, que a Maria falou também, que é a gente ter esse olhar de todos voltado na mesma direção, porque aí o resultado a gente consegue mais rápido, com maior facilidade. Então, uma das soluções e boas práticas é essa família estar junto, essas terapias, né, onde essa criança tem essa oportunidade de estar também junto com a gente. Isso, eu acho que a sensibilização, tanto de profissionais quanto famílias, ela tem que acontecer, ela tem que ser uma constante, né? Quando às vezes parece muito óbvio, assim, alguns detalhes, mas quando a gente fala de pessoa com deficiência, de inclusão às diversidades, e eu acho que as outras trilhas também vão falar um pouco disso. Pensando na questão atitudinal, a gente tem essa mesma questão com a família. Se eu não consigo trazer eles para próxima dessa comunidade, se eu dou muita vazão para aquilo que eles estão trazendo, porque às vezes esse capacitismo, ele também vem de forma bem intencionada, né, por Sim. assim dizer. Não é que eu quero o mal daquela pessoa, eu, na minha compreensão, entendo que é melhor fazer daquela forma. Mas, quando eu falo de pessoa com deficiência e de população com direitos, o que eu estou dizendo é que quem tem que decidir sobre aquela pessoa é ela. Mesmo que a gente está falando de crianças, né, em que os pais é que são os responsáveis, mas tem que ser respeitado a vontade daquela criança, porque ela pode estar muito bem dentro daquele ambiente, ou dentro das possibilidades dela, e às vezes é a família que está compreendendo que não, que ela não está. Um outro ponto é que a gente encontra, assim, dentro das conversas familiares, uma dificuldade de aceitar a questão do diagnóstico, porque muitas vezes o diagnóstico ele vem com esse peso da medicina, que ainda se tem um olhar de que a deficiência está no corpo da pessoa e aquilo precisa ser consertado, né? Que é um ponto que a gente quanto a movimento social de pessoas com deficiência já foi ultrapassado. A gente entende que a deficiência ela é a relação da pessoa e o meio. Então, se eu encontro barreiras, eu vou ter dificuldades para
ter os acessos para acessar os meus direitos, né? E é aí nessa relação é que está a questão da deficiência. Então, eu acho que hoje o nosso grande desafio ainda é isso, a questão atitudinal. Depois a gente tem a questão que eu acredito também que impacta bastante, que é a acessibilidade nos espaços educacionais, que infelizmente nem todos são acessíveis o bastante para que aquela pessoa esteja ali e circule de forma plena, né? Então, se eu consigo sensibilizar os profissionais, diretores, coordenadores, eu consigo lutar por um ambiente mais acessível. Porque, legalmente falando, desde 2020 já era para estar tudo extremamente acessível. Mas a gente sabe quanto toda a relação política ela é morosa, ela é burocrática e quanto que impacta diretamente nesses espaços. Mas quando a gente tem muito, como disse a Jéssica, quando o bichinho da inclusão ele pica a gente vai pensar em estratégias para melhorar aquilo. Então, a sala do meu aluno é no segundo andar, mas ele é um aluno cadeirante, e não tem elevador na escola. Vamos passar essa sala inteira para o primeiro andar, né? Não faz sentido eu ficar arrastando a cadeira todos os dias. Ah, mas é porque aqui é dividido por turma, no primeiro andar é a primeira série e no segundo é o segundo ano, ele está no segundo ano. Não, a gente vai mudar a sala inteira para baixo. A gente vai fazer essa troca. Nossa, que trabalhoso. É, mas é respeitoso também. É respeitoso com a pessoa, é respeitoso com a história da população e é respeitoso com a legislação. Porque se essa família vai buscar uma delegacia da pessoa com deficiência, por exemplo, que é um espaço que vai buscar garantir os direitos da população com deficiência, quando sofre alguma violência ou violação, essa família vai estar corretíssima. E a escola vai ter que responder aí por isso. Então, pensar em facilitar espaços, pensar em questões de mobiliário, às vezes é uma parede, um degrau que está ali atrapalhando, e mudar isso também é importante. Outro ponto é ver a acessibilidade como algo fundamental para que a educação aconteça. Se eu não tenho esse olhar, se eu não consigo compreender isso, eu não vou me adiantar pedindo para o PNE já o material acessível para pessoas cegas e com baixa visão. Ah, mas é porque eu não tenho nenhum aluno. Tá bom, mas quando ele chegar não vai dar tempo de você pedir. Você tem que ter pedido antes. Todos os ambientes têm que ser preparados antes. O nosso parceiro de Teresina, né, o Iraildo, ele fez um paralelo que eu achei fantástico. Falei para ele, vou sair usando, viu? Mas vou dizer que é seu. Ele falou assim: aí onde você tá, tem extintor de incêndio? E aí a gente tem. Aí ele, e tá pegando fogo agora? A gente não. Aí ele, pensar em acessibilidade é a mesma coisa. Eu não tenho que pensar na hora que está pegando fogo. Exato. Eu tenho que pensar antes. Tem que ser algo preventivo. Senão não faz sentido, né? Eu costumo dizer isso assim, você tem que preparar o espaço para aquilo que você vai receber e não esperar receber e depois preparar o espaço, né? Então, mas eu não sei se nesse ano vai vir aluno cego. Se não vir, ok. Mas e se vir? Como que você vai fazer? Se Então, entrar no meio estar do com o ano, né? espaço preparado. Que às vezes é o que acontece. Às vezes muda de cidade ou muda de escola. Às vezes demora para sair aquela vaga. E aí você não vai estar preparado. Então, buscar esses mecanismos para estar o mais preparado possível, né? Pensar nisso, para quando o aluno chegar, não haver todo um desespero, uma mobilização, porque aquele aluno já entra como um problema na escola, porque eu estou tendo que mudar toda a rotina da escola por ele. Se eu já preparo isso antes, não, vai ser uma entrada muito natural. Então, acho que esses são alguns pontos primordiais aí para a gente pensar na inclusão e nos desafios que ela traz, né? Perfeito. Eu adorei o exemplo do extintor. Ótimo. Pra gente usar. Gente, então eu só queria, na verdade, acrescentar sobre um ponto que foi levantado para vocês, né, que para nós é muito importante também, que é o papel das famílias na educação inclusiva, né? Esse, inclusive, é um tema que nós aqui da Rede Salesiana, né, nós assumimos como um compromisso, né? Que nós temos, inclusive, um caderno, né, que é o fortalecimento da família,
né, para nós trabalharmos, né, inclusive, né, esse caderno, ele foi trabalhado, né, na nossa primeira formação, né, muito bem explicado pelo Zeca, né, que falou um pouquinho desse caderno. É primordial que nós possamos estabelecer uma relação com as famílias, né, dos nossos atendidos, com o objetivo mesmo de fortalecê-las, né, a perspectiva assim de um olhar mais cuidadoso, né, apoiando nas diversidades em que as famílias também se apresentam, porque nós também, né, nos nossos serviços, acredito que as escolas, enfim, não seja diferente, né? Nós atendemos famílias que estão em alta, né, vulnerabilidade, né, social, né, num contexto muito vulnerável, né? Então, como que a gente também apoia essas famílias, né? E principalmente quando a gente sabe quando se trata de pessoas, né, com deficiência, as famílias elas têm dificuldades em reconhecer muitas vezes. Acho que aí entra também a nossa responsabilidade de ajudar nesse caminho, de reconhecer, né, de marcar ali uma reunião, falar com a família sobre. E também nós temos aquelas que têm dificuldade de aceitar, que a Samara trouxe aqui para nós, né? E aí a gente tem que desenvolver realmente estratégias para desenvolver as famílias, né? Propostas pedagógicas também, reuniões, a vivência mesmo, né? Com pessoas com deficiência, a própria família ter, né? Nas reuniões, como a gente fala sobre isso, a gente explicar sobre o tema. Tem muitas famílias também que não entendem essas diferenciações, tudo. Então, nós, né, que estamos nos formando nesse percurso formativo, né, que estamos buscando, né, nos atualizando sobre, a gente tem que dar esses caminhos para as famílias também. Acho que é um ponto importante para trazer aqui, né, de como a gente também trabalha essas famílias, como a gente apoia. Ah, a família não aceita, ai, não aceita, então vamos continuar fazendo como sempre fizemos. Não, a família não aceita, mas, né, qual é o nosso papel também, né, nossa responsabilidade nesse contexto, né? Sim, eu acho que é importante a gente dizer, e aí eu vou repetir a fala linda da Samara, entender que a gente não está sozinho, né? Que não é só responsabilidade da escola, essa socialização e essa linha de aprendizagem. A gente não está sozinho. Não Tem uma adianta rede, pegar essa né? responsabilidade só para a escola. Ah, então eu preciso sensibilizar a família. Você precisa ter isso muito claro, até para ajudar essa família a buscar outros caminhos. Nós estamos inseridos dentro de uma rede socioassistencial. Então, existem outros serviços da rede que nós podemos fazer indicações, de falar para a família buscar, conhecer organizações. Ah, é uma criança cega. Então, dentro ali daquele território, que instituição que atende pessoas cegas, para facilitar, porque assim, uma família que recebe um diagnóstico, quase sempre ele vem de uma forma um pouco traumática, seja no nascimento ou um momento que se descobre em si a deficiência. Então, existe o risco de se tornar algo traumático para aquela família, né? A depender de como essa primeira conversa ela é feita. Então, você necessita acionar alguns mecanismos depois que isso acontece para diminuir um pouco a questão do trauma. Então, no caso do TEA, existe hoje já várias instituições que trabalham especificamente desenvolvendo tecnologias para auxiliar a pessoa e a criança com TEA. No caso da cegueira, existe vários lugares que são referências. A própria Fundação Dorina tem vários cursos online explicando sobre isso. Então, que também é um caminho para buscar. Quando a gente pensa das deficiências intelectuais, que são desde o nascimento ou que pode descobrir um pouco depois, diante de alguma doença e pode vir a ter a deficiência intelectual, a gente tem as APAES, que estão espalhadas em todo o território nacional. Em São Paulo, a gente tem o Instituto Jô Clemente, que também dá várias formações online, vídeos gratuitos. Então, fazer indicações assertivas, né, para que a pessoa busque recursos e aí ela vai vendo que ela não está sozinha. Então, o caminhar vai ficando um pouco mais fácil, né? Tanto das instituições ou os CREAS, né, que também trabalham com a complexidade média, né, dos casos. Então, também tem apoios, né, que vai ter ali profissionais que vão saber apoiar, que vão saber conversar e acolher aquela família naquele momento. Não é tudo o professor que tem que fazer, não é isso, né? Mas conhecer caminhos
melhora muito o caminhar, com certeza. Faz diferença, né, Maria? Que é a questão do olhar, né? E a gente, Sim, é isso mesmo que você falou, quando a gente tem, que é o que nós estamos falando, a gente tem essa rede, né? E quando a gente mostra esse caminho para a família, essa família não conhece, essa família não conhecia, essa família não esperava, né? Que é o que eu sempre falo, né? sim, A mãe de um deficiente, você espera o quê? Uma bola redondinha. Quando vem a bola quadrada, e agora? Ela vai rolar? Ela é vai isso aí. rolar com as suas dificuldades. E a gente hoje tem muitos caminhos, né? Para ajudar essa bola a rolar mesmo, a funcionar. E é mostrar para essa família esses caminhos. É isso mesmo. Isso. Gente, só queria lembrar para vocês, né, que a gente fez um material que é um caderno, né, de estudo para os nossos colaboradores e também um material para o público externo, né, outras instituições, e tem essas indicações, Maria falou um pouquinho, né, vai aparecer aqui para vocês, mas tudo tem esse material que a gente produziu, né, para os nossos educadores e também para outras instituições, né, todas essas indicações de lugar para curso, né, materiais, e é algo bem prático para a gente poder, no ônibus, assim, olhar, ver aquele vídeo, um TED, né? Então, pra gente, tudo isso para a gente ir fazendo essa trilha, essa formação mesmo, né? E isso enriquece muito no dia a dia. Gente, o nosso tempo está acabando, mas tem um último assunto que eu gostaria de abordar com vocês, né, que eu acho muito importante, e ele também faz parte de uma das nossas trilhas formativas, né? Falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Então, conversando um pouquinho com a Maria, com a Samara, a gente foi falando aqui, né, antes até mesmo dessa roda, vários recursos tecnológicos que a gente tem que ajudam muito, né, no nosso dia a dia, lembrando que a nossa ferramenta, né, de trabalho do nosso dia a dia que anda aí nos nossos bolsos todos os dias é o celular, que pode nos ajudar também, né, com esses recursos tecnológicos. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses recursos, como que a gente pode também, através aí da tecnologia, poder, né, usar ela ao nosso favor para ter aí mais inclusão, né, nos nossos espaços. Então, quando a gente fala em tecnologias, né, a gente pensa assim, para a pessoa com deficiência, né, aí dentro das diversas deficiências, vai ter tecnologias específicas para auxiliá-las no dia a dia e cada um vai ter a sua ferramenta que vai apoiar. Mas tem algumas ferramentas que elas são muito bacanas, tanto para pessoas com deficiência, mas também para o público em geral, para pessoas que não têm. Então, antes, quando a gente começou a conversar aqui, a Jéssica até comentou: Nossa, aí eu recebi o texto no celular e meu celular começou a ler, gente, que maravilha. Então, os leitores de texto, eles podem auxiliar tanto pessoas com deficiência visual na leitura, quanto pessoas que não têm. Também auxiliam os leitores de texto pessoas com deficiência intelectual, pessoas analfabetas. Então, a gente vai tendo a tecnologia como aliada em várias frentes. Outra tecnologia que eu gosto muito de indicar, e que, assim, particularmente a primeira vez que eu testei, eu fiz, uau, o que que é isso? É o By My Eyes, que é Seja Meus Olhos em inglês, e que a ideia dele é que ele faz audiodescrição de imagens para pessoa cega. Então, ele tem dois formatos. Um é a pessoa cega liga para um voluntário que vai atender aquela chamada e vai contar, vai explicar, vai ter uma interação ali do que está vendo. E a outra que é o usuário, tanto a pessoa cega quanto pessoas videntes, para auxiliar, pode tirar uma foto e a inteligência artificial dele vai dar a audiodescrição daquela imagem. E é uma audiodescrição muito boa. Existem outros, mas esse para mim assim é o melhor pensando nesse sentido. Existem sites e plataformas como Mais Diferença, que fazem já traduções de textos para Libras, ou linguagem simples, que é a linguagem que a gente utiliza para pessoas com deficiência intelectual, para pessoas com TEA, em alguns casos, para pessoas analfabetas, que também auxilia muito. Então, é a linguagem simples, vai trocar textos muito complexos por uma linguagem mais objetiva, mais direta, que é bacana também, quem quiser conhecer. A plataforma Mais Diferença é bem bacana. A Fundação Dorina disponibiliza de forma gratuita para escolas livros em braille e que também utiliza tinta braille, que a gente chama,
que vai ter a fonte ampliada, então auxilia tanto crianças cegas quanto criança com baixa visão. Chama Dorinateca, e aí clicando nesse site, buscando, dá para a escola fazer o cadastro ou qualquer instituição e já se preparar com material ali acessível. Tem também de forma online, digital, materiais de audiolivro, então tem todo um cuidado com a leitura, com uma qualidade excelente. Tem, como eu já disse, vários cursos que eles oferecem de forma gratuita e também os que são pagos, então é bacana também buscar um pouco nessa linha para quem tem interesse em conhecer mais sobre cegueira e baixa visão. No caso das pessoas surdas, tem uma plataforma que se chama ICOM, ICOM Brasil, a marca deles é ICOM A Gente Se Fala, e que tem tradução simultânea de Libras para o português e vice-versa. Então, no caso de, putz, estou aqui atendendo, conversando com uma pessoa que é surda, às vezes o pai do aluno, o aluno não é ouvinte, mas a família é surda, então como que eu posso fazer isso? Dá para acionar, para ligar para o ICOM, aí no caso faz um cadastro rápido e depois dá para fazer essas ligações, são chamadas de vídeo ao vivo e que funciona muito bem, a comunidade surda se adapta super bem, gosta dos intérpretes que estão disponíveis e que dá para ser essa chamada para qualquer lugar do Brasil. Isso pessoa física, pessoa física. No caso das instituições, eles até permitem esse primeiro contato, até para explicar, mas depois tem um custo e dá para fazer como se fosse uma assinatura, também um custo acessível. Maravilhosos, gente, assim, super dá para usar. Eu acho que essas são algumas tecnologias. Outra que é muito legal também, o Sonore, né, Jéssica, que é de Sim. audiodescrição através de QR Code, de leitura de espaço. E aí essa é de forma particular, através de contrato, mas que também é um pessoal muito responsável com a causa de acessibilidade e inclusão, que faz um trabalho fantástico. Beijo para eles, que eles vão ver Fiquei essas lives, apaixonada também. né? É o A gente pessoal da imagina que legal. Conrádio. Super E, legal você chegar num espaço, né, Maria, e você, ali com o seu sim. celular, você lê um QR Code, e você colocar seu fone e descrever todo o espaço que você tá. Eu acho que assim, eu fiquei apaixonada. E eu achei legal que assim, eles vão dizendo de diversos espaços que às vezes a gente não pensa, igrejas, restaurantes, lojas de roupa, de calçado, várias lojas de comércio. E como é que a pessoa acessa, né? Se você não tiver esse cuidado, essa interação com ela, as pessoas não vão acessar, né? E garantir esse acesso em multi-espaços é muito importante. E a tecnologia super ajuda. Agora, existem tecnologias que parece que vão ajudar, mas não ajudam tanto. É. Então, que necessitam sempre ali de uma interação. Então, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as propagandas são muito boas e a efetividade nem tanto. Então, como eu faço para saber que de fato é bom? Eu vou ouvir a pessoa com deficiência para saber se aquela tecnologia vale a pena para ela, né? Então, os leitores de tela, por exemplo, eles vão ler textos em PDF acessível ou em Word. Se eu mando um texto em imagem, não vai ter leitura daquilo. Aí eu preciso de um outro recurso para fazer a leitura daquela imagem. Então, tomar sempre esses cuidados, né? Começar, mas quando a gente começa a pensar na acessibilidade, a gente Sim. já melhora muito. É isso. Aqui, só para finalizar, dessas tecnologias que você compartilhou agora, não conhecia. Não mesmo. A que eu conheço, que eu trabalho aqui, é da Arasaki, né? Que a gente consegue pegar. Ele trabalha com pictogramas, então a gente consegue ter as imagens de acordo com o que a gente trabalha no nosso dia a dia. Mas a gente fez recentemente para a família, aqui com as crianças, então a gente tem aqueles não verbais, né? Tem aqueles que realmente precisam de um acompanhamento com fono, tem aqueles que já conseguem verbalizar, né? Sem dificuldade. E a gente fez para os não verbais, todos eles, né? Os verbais a gente fez um áudio e reverteu em QR Code e mandou para as famílias esse QR Code. Então a família recebeu o QR Code e para quê, né? O que é isso? Então, quando você vai ler, a vozinha da criança mandando uma mensagem de que te amo, de que você é importante. E aqueles não verbais, a gente conseguiu algumas imagens do dia a dia dessa criança dentro da instituição.
E aí transformou no QR Code e mandou para a família. E foi um momento bem divertido, bem atualizado, né? Divertido e Tecnológico. emocionante, porque quando você olha o QR Code, você imagina que você vai ver qualquer coisa, né? Menos que a vozinha do seu filho ou a imagem dele. Então foi bem legal. Foi bem legal. Gente, muito, muito obrigado por essa roda tão rica, né, informativa que nós tivemos essa manhã, essa tarde ou essa noite, depende do horário que você está assistindo. A participação de vocês, sem dúvida, foi primordial, né? E a partilha ajuda muito no nosso dia a dia. Muito obrigado, viu? Eu Gente, agradeço então, muito. Agradeço muito a oportunidade e realmente foi muito gostoso essas horas que nós estamos aqui juntas. Passou que a gente nem percebeu. Muito obrigada. É verdade. Eu quero agradecer o convite, né, da Jéssica aí que a gente tem conversado e trocado bastante para participar desse momento. Já deixar o convite para que a gente se reveja aí durante o congresso. Eu estarei lá, espero que vocês também estejam, para que a gente possa trocar ainda mais e fazer novas construções. Eu acho que a gente tem que estar fazendo construções novas constantes para caminhar de fato para um mundo um pouco mais inclusivo, né? Até a gente chegar o dia que falar, nossa, nem precisa mais falar desse tema, porque ele acontece ali no dia a dia, em todas as rodas. Ainda tenho fé que esse dia vai chegar. Vamos Então caminhar é para muito isso. isso. É, muito obrigada, viu? Foi um prazer. gente, lembrando que as formações, né, que fizemos e as rodas, elas ficarão disponíveis no YouTube, né? Nossas formações já estão lá e essa será a próxima subida das nossas rodas. Saúde mental também pode ir lá, que já está no nosso YouTube, né? A fim de garantir que todos os nossos colaboradores tenham acesso aos materiais, né? E além disso, os assuntos discutidos, né, nos encontros online, tanto as formações como as rodas, elas serão exploradas com mais profundidade, né, durante o congresso, né, que será presencial, né, na verdade, dia 19, a gente vai fazer online, né, que será a abertura, e no dia 20, presencial, mas também vai ser híbrido, né, então eu espero que as pessoas que não participem presencialmente conosco estejam, né, online também, e ela vai ser lá em Itaquera, nos dias 19 e 20 de setembro. Esperamos por você. Muito obrigado e até a próxima roda.